Eu sou a doutora Grace Mulatti, sou cirurgiã vascular e vou te contar hoje quais são os sintomas da trombose venosa. O coágulo, quando se forma numa veia, impede o sangue de retornar ao coração. Então cria um obstáculo para essa subida de volta. Então, se a gente for pensar nos membros inferiores, nas pernas, que são algumas das áreas mais afetadas, então esse coágulo vai causar um congestionamento do que está atrás dele. E por isso o principal sintoma é o inchaço. Então esse inchaço normalmente é um inchaço doloroso, que impede o paciente até de caminhar, ou que é mais dolorido quando você usa a sua musculatura, porque afinal a circulação está congestionada. Além disso, você vai entender que se o coágulo está numa veia de uma perna, ele não pode afetar a outra perna. Então, um dos sintomas que chama muita atenção também é a assimetria, principalmente quando você tem membro superior, braço ou perna afetado, você vai ter apenas uma perna inchada e não as duas. Então essa é uma boa diferenciação para os outros diagnósticos diferenciais, como por exemplo, inchaço causado por varizes, que pode afetar as duas pernas, ou por doenças do coração, problemas cardíacos, problemas renais, problemas nutricionais. Existem outros inchaços que não são da trombose, que não têm essa assimetria que a gente vê numa trombose venosa. E além disso, normalmente quando você tem esses sintomas, você deve sempre se preocupar e procurar auxílio médico. Então o inchaço com a dificuldade para caminhar, você deve desconfiar que não se trata de uma dor muscular. Uma das consequências temíveis da trombose venosa é que esse coágulo vá passear em outro lugar, e quando ele vai passear em outro lugar, isso é chamado embolia, e a embolia muitas vezes é pulmonar, porque no pulmão a circulação se fecha em pequenos ramos, e daí aquele coágulo tem dificuldade de passar. Então, se você está com um inchaço assimétrico em um dos seus membros e tem dificuldade para caminhar, você deve quanto antes procurar o atendimento médico para que você evite essa consequência temível que é a embolia pulmonar. Você pode, infelizmente, ter trombose mais de uma vez, principalmente porque quem já teve trombose fica sujeito a ter uma recidiva. A gente sabe que, estatisticamente falando, no primeiro ano após sua trombose é quando você fica mais exposto a tê-la novamente, ou porque a veia ainda não adquiriu elasticidade de novo, ou porque aquele estado que levou você a ter uma trombose, por exemplo, um câncer, um hormônio, não foi resolvido totalmente, você ainda está em tratamento. Então, naquele primeiro ano da trombose é quando você fica mais sujeito a ter trombose. Por isso, hoje existe uma tendência a prolongar o tratamento com remédio, justamente para evitar que você tenha uma recidiva nesse primeiro ano. Quando você tem uma recidiva, contudo, não necessariamente é mais grave. Às vezes você já criou mecanismos circulatórios ali de colaterais, veias colaterais, que te ajudam até a enfrentar o problema novamente. Mas é claro que não dá para a gente saber. Então, o foco é prevenir realmente a recidiva e evitar que você tenha de novo.